Fala pessoal, a polêmicazinha aí do dia do mercado financeiro, né, da Faria Lima, envolvendo aí o fundo imobiliário, o MXRF11, ou Maxi Renda Fundo Imobiliário, que é administrado pelo BTG, né, e uma notificação aí da CVM questionando a forma de distribuição de dividendo dela, que talvez não seria um dividendo e seria sim uma amortização, né, e isso gerou aí um bafafá, né, muita gente agora virou especialista no assunto. Mas vou explicar para vocês de uma forma mais prática e simples o que está acontecendo de fato, tá? Esse é um dos maiores fundos aí, mais conhecidos da indústria de fundos imobiliários brasileira, né? Por isso que muita gente tem falado disso, tem mais de 500 mil cotistas, pessoas físicas, né? Mas não só por isso é importante, porque isso pode mudar a interpretação de vários outros fundos aí da indústria de fundos imobiliários brasileira sobre a forma de distribuição de dividendos e rendimentos, tá? Então, isso é a primeira coisa importante. E a segunda coisa é que muita gente não tem entendido aí, não entende a diferença na prática do que é dividendo e do que é amortização de cota, tá? Então eu vou passar um pouco mais rápido explicando o que aconteceu aqui, porque aconteceu bastante coisa. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na planilha de Excel, mais para metade aqui do vídeo, as contas e o que se impacta de fato na prática, tá? Se você já entende o que aconteceu de fato, você pode pular aí para metade do vídeo. Se não, espera aí um pouquinho que você vai entender, tá? Primeiro, o que aconteceu, né? Esse imbróglio entre CVM e o Maxi Renda Fundo Imobiliário, que é o MXRF11, e o seu administrador, o BTG Pactual, né? A questão que surgiu os rendimentos que estavam sendo distribuídos para os cotistas no ano passado era dividendo ou era amortização, né? Isso deveria ser feito via regime de caixa, ou seja, o fluxo financeiro entre receita e despesa que entrou naquele mês ali no fundo, ou regime de competência, que é um regime contábil, não é exatamente fluxo financeiro, é contabilidade, né? Você coloca até amortização, depreciação, a marcação do valor patrimonial daquele imóvel, né? Você coloca ali e deprecia aquele fundo. Então, por mais que às vezes ele tenha lucro financeiro no caixa, pode ser que ele tenha prejuízo contábil quando você olha ali, porque o imóvel está mais desvalorizado, tá? É basicamente isso aí. Então, o MXRF11 com o BTG, né, e diversos outros fundos da indústria também, eles consideram como dividendo, como regime caixa, né, como eles consideram fluxo financeiro para distribuir. Então, assim, não interessa se naquele ano ou naquele mês, às vezes considerou um prejuízo contábil, mas se eu tive lucro em termos de caixa, eu vou distribuir, tá? Já a CVM considera que ela considera o regime de competência, né? Ela quis considerar, apesar de que a lei é discutível aqui, né? E seria o lucro contábil que ele poderia distribuir ou não, tá? Basicamente o que a CVM quer dizer umas coisas que eu vou explicar aqui já, tá? Em termos de lei, a parte jurídica, eu não vou entrar muito a fundo, porque não é minha área, né? E porque isso está em discussão ainda, né? Mas há quem argumente que a CVM está certa, né? E há quem argumente que não, que o BTG e o MXRF11 está certo e que a lei permite isso, tá? Então eu não vou entrar nesse debate, eu vou entrar mais na discussão prática ainda, porque esse debate está em aberto, né? Então assim, de onde surgiu o questionamento da CVM? Porque a quantidade de dividendo que o MXRF11 distribuiu no ano passado, em 2021, tá, foi maior do que o lucro do exercício, né? O acumulado lucro contábil em termos de regime de competência daquele exercício, né? Então, teve mais distribuição de dividendo do que lucro contábil. Então é como se você tivesse assim distribuído, vamos supor, você tem lá um imóvel e você distribuiu de lucro no ano lá para você de rendimento do aluguel desse imóvel 10 mil reais, sendo que quando você olha na contabilidade você teve 8 mil reais de lucro só. Então tem alguma coisa errada, né? Está passando 2 mil, mas é porque você considerou depreciação do imóvel, a reavaliação dele e contabilmente você considerou essas coisas como um prejuízo. Então um valor de caixa, que na verdade ele não tem efeito caixa, mas você deixa esse dinheiro separado para reformar o imóvel, para melhorar algumas coisas ali, etc. Tá? Isso é meio que a depreciação e a amortização aqui. No caso, isso seria depreciação. Vou explicar a diferença com a amortização aqui, que é um pouco diferente. Tá? Mas assim, se distribuiu, existe o dinheiro, tá? Existe o fluxo financeiro. Só não tem o lucro contábil, né? Não tem como você tirar dinheiro de onde não existe, de pedra, a não ser em pirâmides financeiras, que não é o caso aqui. Tá? No regime de caixa, o lucro ou prejuízo contábil não está presente, né? Ou seja, se eventualmente tiver uma reavaliação desse imóvel para baixo, né, e isso pode causar alteração na marcação a mercado do portfólio do fundo imobiliário, né, isso não é considerado no fluxo financeiro. O que significa isso? Como a gente está no período conturbado da economia brasileira, né, com alguns imóveis pouco locados ou com menos fluxo ali,
Os avaliadores independentes, que fazem isso geralmente é uma vez por ano, mas pode fazer mais vezes ao ano, vai lá, avalia aquele imóvel e fala, ó, esse imóvel aqui tá, o valor dele era 100 milhões, agora a gente está achando que vale 95, tá? Então amortizou, né? Aquilo ali tem que ser considerado contabilmente como um prejuízo, tá? Então isso é mais ou menos o que acontece, mas depois vai ser reavaliado e vai melhorar, enfim, basicamente isso aí. Mas a ideia original é que os cotistas de fundo imobiliário poderiam receber aí seus fluxos de receitas, né? E despesas das operações, a parte financeira mesmo, é como se fosse assim, eu tenho um imóvel meu, né, que eu estou alugando ele ali, eu recebi, aquele exemplo que eu dei, né, se eu tive 10 mil reais de lucro no ano, eu quero distribuir os 10 mil reais de lucro e não quero reinvestir 2 mil, porque teve uma depreciação, uma amortização ali, eu vou distribuir, tá? É basicamente isso que eles querem, ter a liberdade de fazer isso, tá? E o que a CVM argumenta em um dos votos dela é o seguinte, que tem um ponto de vista aqui também, é que esse excesso distribuído aumentaria muito os prejuízos, a rúbrica de prejuízo contábil, né, acumulado de forma recorrente. Então vamos supor, se todo ano ele tem mais 2 mil de prejuízo naquele exemplo que eu dei, vai chegar um momento que ele vai ter um prejuízo contábil gigante e vai continuar distribuindo muito dividendo, né, a parte financeira. E isso ficaria muito discrepante com o valor da cota. Como é que pode uma cota de um fundo não estar desvalorizando, sendo que ele só está tendo prejuízo contábil, né? Então seria basicamente isso. Então, para vocês entenderem a diferença assim, vou explicar melhor a diferença entre rendimento, entre dividendo e amortização agora, né? Basicamente, a amortização implicaria numa redução do patrimônio, né? Uma redução do capital investido pelos cotistas, né? Como se estivesse devolvendo um pedaço da cota para o fundo, para o cotista, e não uma distribuição de lucro, tá? É basicamente isso, é diferente, tá? E isso impacta principalmente os fundos de tijolo e os FOFs, que é os fundos de fundos, né? Os fundos de papel, que são os fundos mais de CRIs, né, de certificado de recebível imobiliário, são menos afetados por esse mecanismo, porque você não tem tanta reavaliação do imóvel ali. Aquele contrato, se ele estiver sendo pago, né, do jeitinho que foi combinado, tá valendo, né? Não teve default ali naquele crédito e pronto, né? Mas qual que é a diferença então entre rendimentos, né, os dividendos e a amortização, né? Muitas vezes quem investe em fundo imobiliário confunde rendimento com amortização, né? Rendimento é distribuição de lucro dos imóveis que estão naquele fundo, né? E é isento de imposto de renda. Isso é um detalhe importante, nós vamos fazer umas contas no Excel aqui já, tá? A amortização é uma transferência de patrimônio. Eu tô amortizando aquele fundo, como se eu estivesse vendendo pedaços daquele fundo de volta para o mercado e devolvendo o dinheiro para o meu cotista até o momento que aquele fundo deixa de existir, né? Então eu estou transferindo patrimônio para o investidor e não aumentando o capital, né? Porque quando eu tenho lucro e distribuo, eu aumentei o capital daquele cotista, né? Então o patrimônio do investidor sai do saldo da aplicação e vai para a sua conta corrente. É como se o fundo estivesse te devolvendo o dinheiro, né? Só qual que é a questão aqui? Isso não é isento de imposto de renda. Se a cota do fundo, quando ela está sendo amortizada, está maior do que o valor que você investiu, essa diferença é considerada ganho de capital, né? E tem 20% de imposto em cima desse ganho de capital quando for feita essa amortização. Eu vou fazer as contas para vocês no Excel aqui agora, tá? Vamos lá, deixa eu mudar aqui a minha tela, colocar junto com o slide aqui. Bom, beleza, agora temos aqui um slidezinho para a gente fazer um exemplo. Bom, imagina o seguinte exemplo, tá? Você comprou ali 10 cotas de um fundo imobiliário por R$100, certo? Então a gente tem aqui R$100 nessa cota aqui. Então você gastou aqui nessa brincadeira R$1.000, né? Beleza. O objetivo desse fundo imobiliário é um fundo de shopping. Ele vai construir um shopping e depois alugar as lojas, tá? Então ele vai construir esse shopping e depois vai alugar as lojas, né? Aí você imagina, né, que durante o tempo aqui o shopping foi construído, né? Tá gerando lucro agora, as lojas estão alugadas, né? Então o aluguel está gerando, né, R$10 por cota de dividendo por mês para você, né? Então, como você comprou aqui, você tinha comprado 10 cotas, então você tem por ano, desculpa, isso aqui é anual, tá? Então agora você tem aqui um rendimento de R$100 por ano em cima desse valor, que dá um valor aqui, né? Quando você divide isso aqui pelo valor que você investiu, de 10%. Quando você coloca isso aqui em percentual, é 10% de dividend yield, né? Que o pessoal chama de dividend yield aqui, tá? Que é o percentual de rentabilidade em dividendos aqui que você está tendo, né?
Aí o que acontece? Dessa forma, né, isso seria dividendo e é isento de imposto de renda, tá? Isso aqui é importante colocar aqui que é isento, né? Se for dividendo, isento, né? Vamos colocar isso aqui, dividendo. Regime caixa, né? Beleza, tá aqui o dividendo. Agora, vamos imaginar uma outra situação aqui, que isso seja amortização, né? Um pedaço seja amortização. Imagina o seguinte, a administradora desse fundo imobiliário, anualmente, vai, se ficar dúvida pode comentar aqui embaixo, tá pessoal? Ela vai vender uma parte da loja dos shoppings e ir vendendo 10% desse shopping que ela já construiu, já alugou, já teve um lucro em cima disso, então ela vai ter lucro tanto dos aluguéis quanto de um valor maior do que ela gastou para construir aquele shopping, comprar o terreno, etc., vendendo parte para uma outra administradora, tá? Então ela está amortizando e vai te devolvendo esse dinheiro dessa venda, né? Então todo ano você pega aqui amortização. Ela decidiu que vai vender 10% desse shopping, tá? Isso aqui está ficando um pouco fora, deixa eu diminuir aqui o tamanho para ficar dentro aqui. Pronto. Então teve aqui essa amortização, então ela vai vender 10% todo ano aqui, certo? Esses 10% vai dar em cima de R$100, né, que era o valor da cota, imaginando que essa cota não valorizou nem nada, você vai ter aqui, então, sendo devolvido para você, todo ano, R$10, ou seja, daqui 10 anos, esse fundo vai estar zerado, né? Você vai ter pegado o seu valor de volta da cota. Só que como ele te devolveu R$10, isso aqui vai ser diminuído do valor da cota. Agora essa cota vale R$90, certo? Então, isso aí vai durar 10 anos, né? Como eu falei aqui, 10 anos, amortizando, né? Isso aqui. Aí vocês vão entender agora a diferença já, qual que é. Isso aqui é a diferença na prática, tá? Então, e a última cota vai ser ali um resgate, né? Qual que é a questão aqui? Se você tiver tido valorização desse fundo e a cota dele não tiver mais R$100, você vai pagar... você vai pagar imposto de renda de R$20 em cima do lucro, tá? E não seria um dividendo, né? Então, vamos supor que nesse mesmo exemplo, esse fundo valorizou para R$150 a cota, né? Valorizou 50%, certo? Valorização de 50% aqui. Tá valendo R$150, era 100, agora está valendo 150, tá? E ele amortizou aqueles 10% ao ano, né? Da mesma forma aqui. Então, na verdade, você está recebendo no ano R$15, certo? O que significa isso? 15 menos o valor que você investiu de R$10 significa que R$5 foi ganho de capital, certo? Então isso aqui é ganho de capital. Vou colocar aqui, ganho de capital. Então você vai pagar 20% de imposto de renda em cima desses R$5. 20% em cima disso aqui, R$1 de imposto de renda sobre o ganho de capital. Deixa eu ver se está aparecendo aqui no vídeo certinho. Beleza. Você vai pagar R$1 em cima desse imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Ou seja, qual que é a diferença aqui nesse mesmo exemplo, né? Se for a opinião do BTG, que é a parte aqui do amarelinho, né? Que isso aqui é dividendo. Vamos botar aqui a opinião do BTG. Vamos centralizar aqui e vamos botar aqui opinião CVM. Até o momento, né? Se isso não tiver alguma coisa diferente, tá? Na opinião do BTG, você teve ali, né, ao longo do tempo, 25, vamos botar ali, né? Você teve lá o fundo deixa eu botar aqui esse exemplo. Por que eu botei os 25 aqui? Deixa eu entender. Ah, beleza. Então nesse exemplo aqui, o que você teve, né? 15 mais 10, né? Na verdade, ele devolveu para sua conta R$25, né? De valor, de dinheiro que entrou na sua conta, que foi 15 aqui de amortização, mais 10 de dividendo. Na opinião do BTG, esses R$25, que é 10 mais 15, que vai dar aqui R$25, né? 10 mais 15, só para deixar mais claro aqui para vocês, R$25. Isso tudo aqui é dividendo, que é isento de imposto de renda, né? Então, e além disso também não amortiza a cota, ou seja, não diminuiu o valor da sua cota. Então o que acontece? Você continua agora com uma cota de R$150, isso não foi amortizado dela, tá?
apesar de que o dividendo na hora que distribui isso também é abatido da cota, apesar de que muitas vezes isso aí é recuperado, tá? Mas distribuiu ali, tá? Você teve aqui então o seu patrimônio agora está em 150 mais 25, está em R$175. Na opinião da CVM, R$10 é dividendo, certo? Que é isento. R$15 foi amortização, não isento. E você teve ali R$1 de imposto de renda, lembra que a gente calculou ali acima, agorinha, né? Você teve ali R$1 que você pagou de imposto de renda, porque é em cima desse ganho de capital de 5 nessa parte aqui, porque essa parte aqui não é isenta. Então nessa daqui que era 10 subiu para 15, você tem isso aqui, tá? Então você pagou isso aqui de IR, né? Na opinião da CVM. Então qual que é a diferença aqui na realidade? E a sua cota vai ser abatida desses 15 reais também, né? Então a sua cota agora vale 150 menos os 15, certo? Vale 135 a cota do fundo. Só que 135 mais o que você já recebeu de caixa, que foi aqueles 10 reais ali em cima, mais os 15 que você recebeu, menos o 1 que você pagou de imposto de renda, dá 159 reais. Então, na prática, a diferença seria isso. Seu patrimônio líquido, na opinião do BTG, é R$175 e na opinião da CVM é R$159. Tá? É basicamente isso aqui. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, avise aí pra gente que eu explico melhor para vocês. Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá? Então, basicamente isso aqui. Então, em resumo, né? Deixa eu até voltar aqui para minha câmera aqui sozinho. Né? O que faz diferença nisso aqui na prática? Isso pode, né, extrapolar para outros fundos, né, para toda a indústria de fundos imobiliários que já faz regime caixa, então isso pode ser um problema para reavaliação. Né? Outra questão importante, que a gente está num momento ruim de mercado, então a gente está vendo muito fundo imobiliário reestruturando, né, com o juro longo alto, sendo reavaliados para baixo, então é um momento difícil para o mercado de fundo imobiliário, mas que isso vai recuperar provavelmente. Tá? Então fazer isso aí agora, mexendo nisso aí num momento desse difícil é ruim, né? Então isso gera alguns impactos, até de reduzir a previsibilidade do pagamento. Você não sabe quanto que você vai receber de dividendo daquele fundo, né? Porque não depende mais só do fluxo de caixa que ele recebe, depende de reavaliação dos imóveis ali, depende de avaliar o que é amortização do que é dividendo, né? Isso gera uma insegurança até jurídica, né, e financeira para outros investidores também maiores. A maioria dos investidores de fundo imobiliário são pessoas físicas, né? Então basicamente é isso, né? Em resumo, tem impacto? Tem impacto, né? O BTG vai recorrer, né? E ele vai conseguir? Não sei, mas eu acho que ele vai conseguir sim, né? Porque tem muito impacto principalmente para pessoa física, né? Agora, se isso não acontecer, se recorrer e não conseguir, vai ter um grande impacto? Se você está bem diversificado e bem alocado numa carteira, né? Não tem um grande impacto. Agora, se você não está bem diversificado e não está bem alocado, não tem uma carteira distribuída do jeito certo, da forma certa, saudável, robusta, lucrativa, como são os nossos assinantes aqui, modéstia à parte, não. Aí nesse caso você pode ter impacto sim. Se não, você está bem alocado, está bem distribuído, o impacto é mínimo, vai fazer muito pouca diferença na sua vida financeira, é ficar procurando pelo em ovo e estressando à toa. Esquece isso, né? Você paga já um administrador, que é o próprio BTG no caso desse fundo aqui, e um gestor para resolver isso, né? Sua energia aqui vai ser desperdiçada, não vai adiantar nada, tá? Segue a vida normal. Então basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida nos escrevam aqui. Um abraço.